Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui então para mais uma aula de aconselhamento pastoral. No último encontro, nós começamos a falar sobre aconselhamento preventivo e hoje nós vamos às vias de fato, né? O professor vai parar de enrolar, né? Mas antes de começar, eu tenho um, um caso para falar com vocês de um dos colegas, um dos nossos seguidores, né? O nome dele é Edmar. Ele postou para a gente uma pergunta assim bastante oportuna. E aí eu vou tentar ajudar um pouquinho rapidinho aqui antes da gente começar. O caso que o Edmar postou é o seguinte, é um caso complicado. Aí a gente vou dizendo que nem tudo a gente consegue resolver, mas esse aqui eu acho que dá para a gente dar uma ajuda. Diz assim, ó, professor, ó, estou com uma dificuldade em aconselhar um casal sobre pornografia. São casados recentes. Apesar de morarem juntos há talvez há algum tempo, ele não colocou aqui, né? Agora oficiaram e ela descobriu. A mãe dele o acobertava antes. Ele fala para ela que Deus vai tirar isso dele. Ela já está ficando em estado depressivo. Não sai do quarto, está sintomatizando com dores. Mas ele não toca no assunto de forma alguma. Como que eu lido com isso, né? Ah, Edmar, é o seguinte, cara. Aqui assim, vamos tentar falar disso. É, como que a gente faz uma pastoral dessa? Na pastoral, a gente sempre digo assim, tem coisas que dizem respeito à pastoral, tem coisas que vai ser mais difícil. Por exemplo, questões relacionadas à formação da personalidade, que é uma coisa que envolve mais a psique da pessoa. Geralmente, em situações assim, uma boa alternativa é encaminhar para psicólogo, tá? Mas primeiro a gente tem que avaliar. E às vezes tem que tentar dentro da pastoral, às vezes é possível. Então, a primeira coisa que tem que entender é que essa questão de pornografia, ficou muito complicada nos últimos, deixa eu ver aqui, uns 20, 25 anos para cá, tá? Antigamente tinha também, sempre teve, né? Mas era uma coisa mais difícil, mais escassa. Eu era adolescente, eu devia ter uns 12 anos, 10 anos, acho que uns 10 anos. Primeira vez que eu tive contato com pornografia. Eu estava brincando com os meninos na minha cidade. Naquela época a gente ainda brincava na rua, né? Tava brincando na rua, a gente brincava de polícia e ladrão. E aí eu me escondi dentro de uma construção, né? Enquanto eles estavam brincando, nisso que eu escondi tinha uma revista pornográfica lá. Foi o primeiro contato que eu tive. Então, assim, antigamente era assim, era uma coisa bem menos veiculada. E recentemente, eu digo dos últimos 20 anos para cá, e talvez nem tanto dos últimos 20 anos para cá, mas de uma forma geral, a internet começou a veicular isso muito mais. E bem recente agora, você encontra então com altíssima qualidade, excesso de material. Então, antigamente, a pessoa ia lá e olhava uma revista e passava lá um adolescente uns 15, 20 minutos no banheiro com, com uma revista. Agora, com a internet, às vezes a pessoa fica 2, 3, 4 horas, né? Inundando o cérebro ali com imagens de pornografia. Isso daí, no longo prazo, tende a produzir um mal gigantesco, né? Por que tende a produzir esse mal gigantesco? Porque acaba, eu não sei se o termo vício seria bom, mas viciando. É mais ou menos isso. Viciando porque quando a pessoa está vendo imagem de pornografia, assim como um filme de violência, né? Ou um filme de comédia. Então gera vários. O cérebro da gente, o olhar, é a porta de entrada para veiculação, só de olhar, tá? Para veiculação de diversos. Para liberação de hormônios e veiculação de neurotransmissores. Então o que, que acontece? A pessoa está ali, então vai gerando uma coisa chamada dopamina, que dá uma sensação de prazer só de ver, sem nem se tocar nem nada, só de ver. E aí tem muita gente que começou a se estimular com isso. Estimular, 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 estimular. Aí pensa um adolescente que está fazendo isso desde os 12 anos de idade. Aí chegou lá para os 20, 22, vamos fazer um número redondo, com 22 anos resolveu se casar. Então já fazem 10 anos que ele passa 1, 2, 3 horas por dia aí vendo pornografia. Não tem como tirar isso da pessoa da noite para o dia. Ah, mas eu vou orar que Deus vai tirar e tal. Olha, na minha prática pastoral, esse negócio não funciona tão fácil assim, não.
Na minha prática pastoral isso é bem mais difícil. A oração e a ação de Deus, ela mexe com o coração, ela mexe com a psique, no sentido que a pessoa se sente contrita, ela entende o erro, entendeu? Ela aceita que tem que mudar, ela entende o mal que ela está fazendo, ela sente dor por isso. Então isso aí é tudo a base para que ela mude. Mas Deus não faz pela pessoa, entendeu? Isso é muito importante prestar atenção. Que às vezes a pessoa pensa que Deus vai tirar de mim. Não é bem assim. Se fosse assim, não tinha nenhum viciado em nada na face da terra. O que tem de pai e mãe orando para Deus tirar o vício, não tira, não é assim. Sempre tem a volição, sempre tem a pessoa na equação. Então, a oração e a ação de Deus trabalham no coração, na contrição, na abertura para mudança, na possibilidade de enxergar que está fazendo mal e poder mudar. É aí que Deus trabalha. Agora, quem precisa dar o passo para mudar é a pessoa. Tá? Agora, vamos devagar. Quem está mexendo com isso há muito tempo é um pouco escravizado. Porque, veja, suponha que ele casou e ele até tem uma vida sexual ativa, mas a cabeça foi tão assim estimulada com imagens, 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 porque ela gera então curiosidade, desejo misturado. Então ele não quer ver, às vezes ele nem tem necessidade, mas ele quer ver porque ele acostumou o cérebro dele a isso. Você entende? O vício, ele fala de uma dependência química. Não dá para me dizer que há uma dependência química, embora a dopamina faça um pouco disso. Porque a pessoa tem bem mais controle do que o dependente químico. Mas gera um hábito, entendeu? Um hábito, um costume que é bem difícil de tirar depois de 10, 12 anos, 1, 2, 3 horas por dia fazendo. Tá? Aí a pessoa teria que ser bem desensibilizada, ficar um bom tempo sem nem mexer com isso, para conseguir reduzir e não necessariamente ainda eliminar esse vício, esse mau hábito. Tá? Então, assim, a primeira coisa que eu aconselho é conversar primeiro com a esposa. Explicar para ela que isso nem sempre que ele não tem total controle sobre isso. Embora ele possua um controle, é possível então que se há muito tempo que ele faz isso, ele não vai conseguir tirar isso da noite para o dia. Tá? E falar sobre isso é muito ruim. É muito ruim, porque no meio masculino, vamos pegar assim, ó, é possível que todos os homens se masturbem. Tá? Pega ali de 8 anos para frente, eu já aconselhei casos de pais preocupados porque o filho tinha 8 anos de idade e já estava se masturbando. E claro, o menino não estava pensando em sexo. Ele estava se masturbando porque a puberdade foi mais cedo e o corpo dele começou a sentir prazer. Mas aí eu perguntei para os pais, mas quando é que ele se toca? Os pais pegaram e disseram assim, professor, quando ele está assistindo desenho. Você entende? Então não tem nada relacionado à sexualidade. Outro caso que eu peguei também, para você estar entendendo, para você perceber o tamanho do espectro. Outro caso que eu aconselhei era um casal de idosos na terceira idade, já tinham passado dos 70 e já não tinham relações sexuais há um bom tempo. Todavia, a esposa descobriu que o marido lá no escritório continuava se masturbando por muito tempo, né? E aí, e aí aquilo gerou todo um problema naquele casal que a gente também teve que intervir. Para você entender que isso daí tem muito a ver com a pulsão sexual masculina. Tá? Então, uma coisa é mostrar para a mulher isso. Agora que o problema no caso dele é que a educação sexual que ele recebeu não conseguiu lidar com a questão da pornografia quando precisava. E aí ele acabou, então, provavelmente aí, se viciando no negócio. Então a primeira coisa é ter um pouco de misericórdia, porque não é uma coisa que vai resolver da noite para o dia. Tá? É uma coisa parecida com um menininho lá da infância, que está olhando não necessariamente porque não é totalmente vinculado ao desejo. Existe muito mais complexidade aí nessa prática. Às vezes a pessoa nem quer direito, algumas pessoas vão conectando, que o cérebro ele faz conexões, né? Vários neurotransmissores que vão conectando. Por exemplo, suponha que uma pessoa está entediada. Aí toda vez que ela está entediada, ela vai para a internet e vai ver pornografia.
Aí ela tá ali fazendo a coisa, tá entediada, vai ver pornografia. Tá entediada, vai ver pornografia. E ela fica por muito tempo fazendo isso. O que vai acontecer? O dia que ela ficar entediada, o que vai vir na cabeça dela? Preciso ver pornografia. Entendeu? Então criam vários, não tem nada a ver, eu tô pensando numa mulher, eu quero não. Simplesmente por tédio, bobeira. Mas isso acaba acontecendo, tá? Então, assim, o que eu aconselharia, e hoje não dá para mim aconselhar os casais hoje no nosso mundo a falar assim, não, larga teu marido porque ele vê pornografia. Por quê? Porque aí nós vamos acabar com todos os casamentos que existem na igreja. Não só na igreja, fora da igreja também. Porque hoje você tem um cenário bem complexo com isso. Alguns vícios, prisões. Aí a esposa fala assim, mas eu então vou ter que abrir mão disso. Eu não acho isso também. Eu penso que o ideal, a primeira coisa é, entenda que não é com você, né? Não é com o casamento, é ele. E é uma coisa que provavelmente ele já trouxe para o casamento. Como falou aí, a mãe dele acobertava, né? Ele já trouxe para o casamento antes do casamento, entendeu? Então a primeira coisa é você tratar isso mais como um vício do que como uma prática indecente e imoral. Vamos assim, a princípio, tá? Porque vai te ajudar a lidar com o problema. Segundo ponto que você vai ter que entender, que seria uma opção aí, é aconselhar ele. Aconselhar ele a tentar reduzir. Mostrar para ele o que está fazendo de mal para o casamento, está fazendo de mal para a esposa, né? Eu quando aconselho assim, eu não falo para parar porque eu sei que não consegue. Aí não consegue. O que eu falo é, se vai continuar, tenha mais cuidado para que não destrua aí seu casamento, não destrua sua vida aí com seus filhos, sua família, né? Porque o que acontece é isso, a pessoa vai perdendo tanto o senso da inibição, e chega uma hora que ela faz de qualquer jeito, em qualquer lugar, e acaba se comprometendo e não está nem aí. Porque aquilo gera um monte de sensação de prazer que ele começa a colocar acima do que está ao redor. Então se torna um pouco de escravidão e um pouco de vício. Por isso que é interessante ajudá-lo também. E aí ela, né? Ajudá-lo. Aí tem várias formas dela ajudá-lo, né? Uma das coisas é evitar de deixar ele sozinho. Tá? Deixar ele sozinho. Percebeu lá que ele vai pro computador e quer ficar sozinho lá na frente do computador, senta do lado dele, né? Senta do lado dele e fica com ele ali para evitar o máximo possível deixar ele sozinho. Aí vê que aos poucos ele consegue diminuir. Tá? E aí, no princípio, se contentar pelo menos com a redução, embora em alguns casos não vai conseguir eliminar. Estou sendo bem sincero, porque eu já aconselhei casos assim. Então, está com ele. Alguns casais que eu aconselhei fizeram o seguinte: tentaram dinamizar um pouco mais a relação sexual. Isso aí também ajuda, né? Aí tem várias formas de dinamizar, criar um jantarzinho diferente, porque o homem é muito visual, né? Então as roupas que usa, a forma que fala, o toque, né? Tentar dinamizar. Isso é uma coisa importante também. No casamento, conforme o tempo passa, embora ele seja um casal novo, conforme o tempo passa, precisa de mais estímulo. Quando a gente é novinho, nem precisa de estímulo. Você só deu uma olhadinha, pronto, já acontece tudo. Conforme vai passando o tempo, a olhadinha já não funciona mais. Você precisa de mais estímulo. Tá? Então, aí no caso deles, como é um caso jovem, meu conselho é ajudar ela a não se ofender tanto com isso. Não se ofender tanto com isso. Deixar que isso é algo que naturalmente ele vai conseguir diminuir, mas vai levar tempo e pode ser que nunca pare, tá? Que nunca pare. E que talvez para a saúde do casamento dela, uma das primeiras atitudes que ela teria que tomar aí é, no primeiro momento, entender que não é diretamente com ela. Tratar como se fosse um vício e ajudar ele a reduzir e controlar o máximo possível. Beleza? Desculpa a gente ter alongado, mas eu vou, mais hora, menos hora, a gente trata disso de novo aí. E vamos tentar entrar na nossa aula de hoje, então, né? Vamos tentar ver aqui o que a gente vai falar hoje. Não está muito longe do assunto, embora eu não vou mexer com sexualidade, que é um assunto tenso, o pessoal fica até apreensivo, e agora como é que a gente lida? Depois a gente mexe com isso, tá? Vamos lá. Hoje, então, nós vamos dar sequência à proposta que eu coloquei de falarmos do nosso. Até coloquei aqui, deixa eu voltar. Do aconselhamento preventivo aí, a primeira fase. Então, como é que eu começo? Como é que eu entendo qual a primeira fase para o aconselhamento preventivo? A primeira fase para o aconselhamento preventivo é o casamento. Mas por que não é a infância, professor? Por que é o casamento? Porque é o casamento é onde tudo começa. Né? O casamento é a estrutura social onde a infância se dá. Então não tem como eu falar da infância sem pensar na estrutura do casamento.
é na relação, né, de duas pessoas. A gente fala casamento, mas eu não vou me prender muito à questão burocrática aí do termo. Porque tem várias coisas que não necessariamente o modelo de casamento teórico, não vou entrar nisso. Mas a ideia é entender assim na relação, né, de dois aí. Essa relação é a base onde surgem as crianças, onde surge a primeira, segunda, terceira infância, adolescência. Então por isso que eu começo nele. É nele que estão as marcas principais. E como é que é esse casamento? Como é que ele influencia aí as relações? Como é que ele influencia então as pessoas? Como é que ele influencia na vida toda da pessoa, tá? E é aí que começa toda a nossa história. Então a primeira coisa que você vai fazer no aconselhamento preventivo é observar os casais da sua igreja, os novos. E isso é importante, porque no casal novo, e assim como em todos os casais, na minha prática de ministério, a minha e da minha esposa, nós identificamos aí três maiores problemas a serem tratados nessa preventiva. Um deles são os problemas relacionados aos terceiros. Aí terceiros é a sua família, os amigos, os filhos, né? Que não estão diretamente na relação do casal, mas influenciam o casal. Os problemas financeiros, que esses daí também estão em várias fases do casamento, e os problemas relacionados à sexualidade. São essas três áreas principais que hoje mais afetam direta ou indiretamente o casamento. Tá? Eu falo ali, coloco como três colunas que sustentam o casamento. Se elas forem bem protegidas, bem cuidadas, provavelmente o teu casamento vai andar bem por mais tempo. A falta de cuidado, por exemplo, na relacionamento de terceiros vai dar problema. A falta de cuidado na relação com as finanças vai dar problema. E a falta de relacionamento quanto à sexualidade também vai dar problema. Por isso elas precisam ser cuidadas. E aí, quando a gente olha, então, para o começo do casamento, a gente vê um monte de coisa. E o começo do casamento, eu costumo falar que no começo do casamento, o que eu e a esposa identificamos? Que sexualidade geralmente não é problema no começo do casamento. Então, isso é uma coisa importante. No caso desse casal aí, é um caso atípico. É um caso atípico. Mas para a gente ver aí que nada é também tão absoluto. Esses nossos aconselhamentos que nós estamos dando aqui é baseado em estudos que nós fizemos no nosso tempo de aconselhamento. Nós já aconselhamos aí desde há uns 24 anos, né? Desde 2000. Acho que até um pouco antes, mas ficamos de 2000 ficar mais redondo. Há uns 24 anos aí que nós aconselhamos. E nesse tempo nós aconselhamos muita gente, trabalhamos com muito casal, muito treinamento na área de aconselhamento. E o que nós identificamos? E o casal jovem, ele não tem tanto problema com sexualidade. É pouco, bem raro. Por quê? Porque são jovens e funciona tudo melhor, né? Os hormônios funcionam melhor, o olhar funciona melhor, o toque funciona melhor, tá ali naquele primeiro momento, né? Cheio de emoção, funciona bem, tá? Então geralmente não dá problema. Tem alguns casos, né? Com exceções como essa, eu conheço algumas também. Mas assim, o segundo é o dinheiro. Dinheiro dá problema no começo do casamento? Assim como a sexualidade, ele pode dar, mas é bem menos. Por que bem menos? No começo do casamento, aquele negócio, o casal ele tá tão assim, a toda, e não liga muito. Não liga muito se tem muito, se tem pouco. O que importa é estar junto. Então, funciona no começo do casamento. Quando eu falo começo do casamento, estou pensando no casamento de jovens, tá? Depois aí depois dos 30, dos 40, se casou depois, já é outro universo. Eu estou pensando para pessoas que estão casando aqui entre 18 e 25 anos, aí você tem mais ou menos essa leitura que eu estou falando. 25 anos é o auge hormonal masculino, o auge hormonal feminino até um pouco depois. Mas o masculino é aos 24. 24, 25. Então o que você tem aqui, né? A primeira coisa, então, que dá problema, e muito nos casamentos, aí não importa se é no casamento novo, se é no casamento de 30, se é no casamento de 40, se é no casamento de 50 ou de 60, em todos é o mesmo caso, a coluna de terceiros. Por que a coluna de terceiros dá problema? Porque no primeiro momento eles nem se conhecem. O casal não se conhece, leva tempo para se conhecer. Quando eu faço casamento, eu até falo que o casamento ele é só o começo, é o primeiro tijolo que você está colocando ali para construir o seu casamento. Então, nós construímos o nosso casamento, confiança, constrói esse dia a dia, companheirismo, amor, cuidado, né? O que tem é muita emoção, às vezes controlada, às vezes descontrolada,
Mas conforme o casamento se desenvolve, a gente vai construindo aí as relações, a capacidade de suportar as fraquezas do outro, né? O problema é que no começo do casamento a gente suporta menos. E é isso que está acontecendo com aquele exemplo que eu falei no começo. O que acontece é que no começo do casamento a gente tem menos tolerância em algumas situações, embora haja boa tolerância em outras. Mas a tendência a ser não tão tolerante é porque a gente, principalmente quando a gente vê os defeitos muito cedo, né? A gente fala que os casais, logo que casam, eles não estão vendo o defeito, eles só veem as qualidades. E é engraçado que todo mundo vê o defeito, né? Olha lá, você não tá vendo, filha. Ele é um torto. Não, mãe, aquele é bonitinho. Ele é jeitosinho, ele não é torto. É torto, filho. Eu tô vendo ali, todo mundo tá vendo que ele é torto, só você que não. E aí, quando passam uns 10 anos, ela fala: É, minha mãe tava certa, você é torto. Entendeu? Mas por quê? Porque a pessoa tende a não ver. Ela não vê, ela só vê o que interessa, só vê aquilo que cativa. E se não fosse assim, não casava. Se no começo do casamento a gente visse logo os defeitos da pessoa e não exaltasse um pouco mais a pessoa em relação aos seus defeitos, ninguém casava. A gente só casa porque nesse primeiro momento a gente nem vê os defeitos direito da pessoa. Mas tudo bem. O que acontece é que, de repente, como esse caso que nós vimos aí da sexualidade, a sexualidade às vezes ela ofende muito, né? Por isso que a menina está sentindo como ela está ali, até somatizando, né? Mas aí é outro caso que aí, se ela está somatizando, tá vendo? Eu voltei para a questão, né? É que é muito complexo, né? Se ela está somatizando, é bom ela também acompanhar com o psicólogo, tá? Não é uma coisa tão normal assim somatizar. Somatizar é que a pessoa já está. Ela talvez tenha até um histórico de fazer isso, mas esse é outro caso. Então, o que aconteceu aqui com o nosso casalzinho, dois bonequinhos ali, né? A primeira coisa que eu vou falar é que no começo do casamento são dois universos diferentes. Eu aconselhei um caso e olha só como é que é louco, né? O rapaz, ele era japonês, descendente de japoneses, de uma família de pais divorciados. Cresceu sozinho com a mãe. Essa era a história dele. E cresceu sozinho com a mãe e logo cedo saiu de casa, já arrumou seu apartamento e viveu sozinho, antes de casar. A mulher, filha de italianos, família grande que se reúne todo fim de semana com aquela macarronada, aquela festa, todo mundo fala até pelos cotovelos. Olha da onde que veio o casal. Extremamente diferentes. Isso é normal, tá? A gente fala assim, professor, mas como que acontece isso? Que loucura isso acontece, mas acontece. Acontece porque gera atração. Gera atração. É, até bioquímico também. Tem uma teoria bioquímica que as nossas bactérias procuram aquilo que falta para elas. É até inconsciente da gente. Mas também na nossa consciência também. A gente se cativa pelo que é diferente. E aí o casal se uniu, né? Só que aí passou uns 10 anos, nem 10, acho que foram 7 anos de casados. Aí o que aconteceu? Os defeitos começaram a aparecer. Então aquilo que cativava agora começou a atrapalhar, porque o rapaz queria ficar sozinho no fim de semana e a esposa queria ir para a festa, porque todo fim de semana vai para a festa. Você entende? Questão cultural. Então no começo do casamento, o que dá problema? Diferenças culturais. Esses primeiros 7, 10 anos de casamento é a única coisa que vai dar que é para dar problema, que é natural. Então, que diferenças culturais? Um usa roupa de um jeito, outro usa de outro. Um larga a toalha na cama, o outro é extremamente organizado, né? Um come com a boca aberta, o outro come com toda educação, né? Então tem essas quebradinhas aí que no começo eles tendem a dar briga, tendem a dar discussão, porque é um momento de adaptação. Eu faço uma metáfora, que é a metáfora para homem, tá? Mas mulher também entende. Quando eu falo para homem, por causa da lógica mecânica. O homem gosta muito de ilustração mecânica. Então funciona assim, ó. O casamento é igual um motor novo de carro. Então, quando você comprou um carro novo, as engrenagens ali começou há pouco tempo que elas começaram a rodar. Então ainda dá atrito. Então, por isso que o pessoal fala, não força muito nos primeiros meses, tal, e vai amaciando para o carro, para o motor ir se desenvolvendo aos poucos, até que chega um momento que o motor não tem mais atrito e aí as engrenagens funcionam bem. Então, legal. O casamento é assim, são engrenagens novas que foram encaixadas uma na outra ali e que na hora de girar, no começo, tem um monte de atrito. Por que atrito? Porque não se conhecem, são de universos diferentes. Qual o modelo de casamento que a pessoa traz? Nós trazemos o modelo dos nossos pais. Não tem jeito.
Você não teve outro modelo de casamento que te ensinou. Por mais que você assistiu o filme, por mais que você leu ou estudou sobre o assunto, o modelo que você vai levar para sua casa é o modelo dos seus pais. E aí que está a questão. Na verdade, nós não nos casamos sozinhos, nós nos casamos com a pessoa e com os pais dela. E demora para que o casamento, então, abandone os pais e crie sua própria lógica e sua própria dinâmica. Isso demora 10, 15, 20 anos em alguns casos. No começo, então, tem que entender, e aí que está a questão. Eu sabendo de toda essa problemática que surge no problema do começo de casamento, eu acompanho de perto. Aí está o aconselhamento preventivo. Então eu já sei que o casal novo, eu preciso acompanhar eles e ajudar eles com os terceiros, porque eles muitas vezes não sabem disso. É comum, por exemplo, o casal novo morar na casa dos pais aqui no Brasil. Por questão financeira e tal, vai morar na casa dos pais. O que é uma bomba no começo do casamento. Porque muitas vezes, no começo é até, ai, que bom que seu pai cedeu a casa para nós. Mas isso gera um estresse a longo prazo, tanto para o casal novo quanto para a família toda. Tá? Então, esse negócio de morar com os pais, eu sempre falo para o casal, evite o máximo que vocês puderem. Por quê? Pela saúde do casamento. Ah, professor, não tem jeito, não tem jeito, eu preciso casar e eu vou ter que morar na casa dos pais. Ótimo, se tiver que morar, mora. Mas qual que é a questão? Primeiro, regra definida, onde vai habitar, quem vai falar. O problema é que não vai ter regra definida. Teve vários aconselhamentos que eu tive de casal que, quando casou, foi morar com os pais da noiva. Isso não dá certo. A noiva fala assim: ah, mas é, a sogra geralmente é melhor, porque a sogra não vai brigar tanto com o noivo. As sogras tendem a gostar do noivo. E os sogros não implicam tanto. O problema é que, nesse tipo de caso, a filha briga com a mãe. Porque a mãe quer tomar conta da casa da filha também. Nossa, eu peguei de casa assim. Mas o que eu quero mostrar para vocês? É que no aconselhamento eu preciso entender que há essas diferenças de gênero, essas diferenças de cultura, essas diferenças de criação, essas diferenças de relação. E são essas diferenças que fundamentam a minha base para entender que um casal novo precisa de visita pastoral. Não assim, casou, vou visitar, não é assim. Casou, um casalzinho novo, aí o que que eu faço? Eu acompanho, lá na igreja mesmo. E aí, como é que vocês estão? Como é que está o casamento de vocês? Ah, pastor, tá uma bênção, nós estamos em lua de mel ainda, ótimo. E aí, lado a lado a isso, eu estou olhando eles. Como é que eles se comportam na igreja. O cara fala assim: ah, nós estamos bem, pastor. Um senta na frente, outro senta lá no fundo. Como é que é isso? Né? Então você acompanha como é que está o casal, de longe, sabe? Observa, aquele método científico mesmo. Observa, vê se eles se comportam como eles falam. Isso é importante. Por quê? Casal novo, outra coisa, é fácil de aconselhar porque eles têm muita dificuldade de simular mentira. Eles são muito sinceros, né? Então tem dificuldade de simular. Chegar lá na igreja e falar assim: não, tá tudo bem, sendo que tá tudo ruim. Casal mais velho faz isso perfeitamente. É uma comédia, né? Casal mais velho chega, tá tudo ruim, tá indo pro brejo, fala: não, pastor, tá bem. Aquilo que eu falei, né? Com o tempo a gente vai ficando habilidoso em algumas coisas. Mas aqueles casais novos não têm essa habilidade. Então é mais fácil de você acompanhar. E se caso então for preciso, você faz uma visita. Casou, passou uns 3, 4 meses, faz uma visita. Uma visita para entender como é que está essa adaptação dinâmica. Olha, eu vim ver vocês, como é que vocês estão? São recém-casados? Ah, assim. E como é que vocês começaram aí essa parte? Deu tudo certo? E as diferenças culturais? Influência da família? O que está acontecendo? Vocês estão conseguindo lidar com isso? Entendeu? Eu já dou uma trucadinha assim, que é pra. Porque eu já sei onde tá pegando. Eu falo assim, fala para mim, como é que vocês estão lidando com a sogra e o sogro de vocês? Ah, pastor, aí ele já se abre, né? Você falou isso aí, já se abre. Aí o marido já começa a pôr a culpa na sogra, ou no sogro e tal. Aí já começa a soltar. E é aí que a gente já joga e procura conversar com o casal, mostrar para eles que isso é normal, né? Que os pais então se preocupam até demais no começo e que eles precisam consolidar o casamento deles independente das diferenças que vão acontecer então nesse primeiro momento, tá? Aqui, eu até coloquei no quadrinho diferenças, o que nós levamos para o nosso casamento, isso é muito importante. Geralmente levamos uma bagagem danada, tá? E que bagagem é essa? Às vezes é bagagem emocional, às vezes são traumas. Nossa, como a gente tem que lidar com trauma, gente? É um monte, né? Então, por exemplo, eu peguei vários casais novos que repetem, né? Presta atenção nisso aqui, isso é importante.
as pessoas tendem a ter uma relação mimética, de repetição, em relação ao relacionamento dos seus pais. Então, por exemplo, num casamento onde pai e mãe tinham dificuldade de expressar sentimentos em público, os filhos também vão ter dificuldade de expressar sentimento em público. Então, quando esse filho se casar, ele vai ter dificuldade de expressar em público o sentimento, porque ele nunca viu isso, nunca passou por isso. Outra coisa, famílias onde os pais nunca falaram eu te perdoo diante dos filhos, nunca pediram perdão diante dos filhos, os filhos também não aprenderam a dizer que perdoa e nem a perdoar. Esses filhos tendem a ser, quando se casarem, ter extrema dificuldade de pedir perdão e de perdoar. Porque são práticas que envolvem vários sentimentos e que os pais às vezes esconderam por orgulho, por falta de conhecimento, por cultura, e os filhos levam isso para outro casamento, entendeu? Então tem um monte de práticas dessas. O casamento em que o pai saía do trabalho e ia para o bar para depois vir para casa. A tendência do filho reproduzir isso, sair do trabalho, passar no bar para ir para casa, é muito grande. Então, temos que conseguir perceber isso, ajudar o casal a perceber que ele não precisa reproduzir as práticas do casamento dos pais deles. Isso é muito importante. Tá? Então, você leva para o seu casamento as coisas da sua família? Leva, mas não precisa deixar no casamento. Tira aquilo que não der certo. Tá? Só fica com aquilo que for bom e que se relacionar bem com o casal. Ok? Aí eu até coloquei aqui, ó, para a gente perceber, eu até fiz mais um. Ó. Aqui, ó. E na prática, nós recebemos diversas influências diretas dos nossos pais. Por isso que você vai no psicólogo, o psicólogo já quer saber da sua família. Como é que é o seu relacionamento com seu pai? Porque ficamos muito presos, né, a essas práticas, porque são elas que nos formam. Nós trazemos deles, ó, diversos conceitos, caráter, né, amor, perdão, cumplicidade, companheirismo, personalidade, rituais. Por exemplo, tem algumas mulheres que, quando estão nervosas, descontam na louça, ou descontam na hora de lavar roupa, ou descontam na hora de arrumar a casa. E às vezes as filhas copiam isso, até inconsciente fazem a mesma coisa, tá? Então tem que parar e olhar, às vezes perceber por que, que eu estou fazendo isso e ajudar o casal a perceber. É psicologia inicial, é psicologia básica, tá? Não precisa ir, né, psicólogo por causa disso, tá? Isso que eu falei, numa pastoral a gente consegue ajudar. Tomar cuidado com outras coisas que a gente traz do casamento dos nossos pais, ó. Excesso de cobrança, tem alguns pais que foram muito severos, né? Eu mesmo apanhei até dizer chega. Mas também não era nenhuma flor que se cheire, né? Apanhei até dizer chega. Então, eu entrei no meu casamento com a minha mãe no meu ouvido. Faz as coisas direito, você não faz nada direito, presta atenção, faz as coisas direito. E, inevitavelmente, eu trouxe isso pro meu casamento. Até hoje eu sofro com isso. Só que o que aconteceu? Hoje eu sei, né? Graças a Deus há muito tempo eu sei, senão eu não tinha estava mais casado. Então, eu expliquei para minha esposa. Chegou uma hora que quando eu tive consciência disso, sentei com ela, isso faz muito tempo, né? Uns 20, 30 anos para trás. Sentei com ela e falei assim, ó, eu fui criado assim, assim, assim. Eu preciso que você tenha paciência comigo nisso. Então, eu não consigo. Algumas pessoas trazem toque para dentro do casamento, né? Então, a minha mãe, ela fazia isso comigo assim, ela mandava eu varrer, e aí depois que eu varria, ela ia olhar se estava bem varrido. Ela falava, faz de novo. Mãe, mas eu varri, mãe. Faz de novo. Quem faz mal feito, faz de novo. Aí ela vai, eu varri de novo. Aí depois que eu varri de novo, ela olhava, faz de novo, que ainda não tá bem feito. Às vezes eu fazia 2, 3 vezes a mesma coisa. Mas não foi uma vez que eu fiz isso a infância toda. Então, quando eu entrei no casamento, eu chegava em casa com aquela mania da minha mãe. Eu queria ver se a casa estava limpa. Só que a minha esposa não teve isso, né? Minha esposa era órfã, né? Então ela ficou órfã na adolescência, né? Então ela é bem mais tranquila para isso. Eu não, eu entrava em pânico se eu visse sujeira, se eu visse negócio bagunçado, entendeu? E é um pânico que não era meu. Eu trazia esse pânico da infância, das broncas da minha mãe. Então, para aprender a lidar com isso, até hoje eu tenho dificuldade. Mas só que eu me vejo, tipo, pera, isso não sou eu, isso é minha mãe falando perfeccionismo. Então, minha mãe, eu amo ela profundamente, tá? Hoje ela já não tá mais conosco, mas ela me impactou demais nesse ponto. Ela era muito perfeccionista comigo, pelo menos comigo, né? E queria que fizesse direito, bem feito, direito, bem feito. E isso me pegou.
Então hoje eu tendo a isso, eu tenho que me controlar para não exigir perfeição. E eu exijo até de mim, exijo da minha esposa, exijo dos meus filhos. Então, você entendeu? Você traz isso para o teu casamento, que é uma herança. Você tem que aprender a se conhecer, saber quando você está apenas reproduzindo um trauma, pedir para tua família, explicar para tua família que isso é um trauma, pedir para eles terem paciência com você, porque isso faz parte do que você foi criado. Então, a melhor forma de lidar a princípio. Mas eu falo assim, experiência de quem já está há 30 anos aí, 30 anos casado, assim, hoje, graças a Deus, eu acho que mais pela minha esposa compreender os meus traumas do que por eu ter conseguido superá-los. Alguns eu até tomei consciência deles. Eu tenho consciência de quando eu estou sendo perfeccionista. Eu tenho consciência de quando eu estou sendo cobrando demais. Mas às vezes essa consciência não é posterior a eu ter feito o problema. É posterior a eu ter cobrado, é posterior a eu ter tido a crise de pânico porque está tudo bagunçado, né? É posterior essa consciência. E eles já conseguem já ver antes. Então, entendeu? É isso que é a charada. É aconselhar o casal a entender-se, né? Quem são, qual a sua origem, qual a sua cultura, quais as suas diferenças, porque a partir disso ele vai poder lidar com os problemas do casamento. Tá? Aí até tem mais aqui, né? Desqualificação, terceirização da relação, alguns casos que os pais nem cuidavam dos filhos, já punha para os outros cuidarem, comparação, né? O seu irmão é isso, seu irmão é aquilo, modelos, tem um monte de problemas que surgem nesse começo. Não vai dar para abordar tudo, não é essa a ideia, mas é mostrar como é que é feito esse primeiro aconselhamento. Esse primeiro aconselhamento, então, ele acompanha o casamento, tá? Ele acompanha o casamento, logo que o casal, então, inicia o casamento, e ajudar o casal a lidar com as bagagens que está levando para o casamento, tá? Para perceber como é que essas bagagens afetam ou não. Isso pode ser feito, então, numa visita, isso pode ser feito ali na igreja, quando você encontra com eles nos corredores. Isso pode ser feito em palestra. Eu super recomendo que faça uma palestra, né? O começo para casais novos, ou mesmo para casais mais velhos, não tem problema. Quando eu faço palestra de casais, eu sempre falo dessa base aqui, porque aí começa tudo. Tem casais que às vezes têm 30 anos de casamento e ainda não teve consciência do que está fazendo. É mais difícil, mas pode ter, tá? Então, assim, eu sempre faço uma palestra aí nos casais e abordo a temática. Então, a minha dica é que você, então, lá naquela tabela que eu falei para você fazer na última aula, você coloque lá os casais novos e como tem sido feito o acompanhamento deles, o aconselhamento preventivo. Porque se você cuida desse problema antes dele virar um problema maior, vai ter muito mais chance desse casal conseguir se organizar, se estruturar e se fortalecer. Pegou aí então o aconselhamento preventivo? Essa é a primeira fase. Na próxima aula, então, a gente vai continuar. Ainda vamos estar na primeira fase, ainda vamos estar falando do casal novo, mas a gente vai sair desse primeiro momento e vamos para um momento um pouco mais crítico, que é quando surgem os filhos. Aí é outra problemática, tem outra dinâmica para trabalhar, e aí a gente continua. Tem vários casos, tá? Eu vou ver então, de repente, se eu aproveito entre um e outro, eu abordo alguns casos de aconselhamento de casais novos, para que vocês tenham aí essa dinâmica e entendam como a gente pode lidar com isso na prática. Encontro vocês na próxima. Tchau, tchau.